Quer dar um ponto final nas suas dúvidas de gramática para o Enem? Esse sujeito aqui vai te ajudar. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar dos 3 temas que mais caíram no Enem nos últimos 10 anos em língua portuguesa. A norma padrão e a variação linguística estão entre os assuntos que mais caem na prova de linguagem do Enem. Como esses assuntos são duas faces da mesma moeda, a gente pode dizer que eles são um dos temas por excelência da prova. Esse tema pode aparecer em questões dos mais variados tipos, com textos literários, publicitários e vários outros. Para responder essas questões, além da leitura cuidadosa do texto, levando em conta qual é o tipo desse texto, o contexto de produção e mesmo a intenção do autor, é importante a gente analisar qual é o registro em que está escrito o texto, ou seja, se é um texto formal ou informal, e qual é o tipo de variação que a gente está vendo ali. Essa variação pode ser geográfica, ou seja, relacionada à região em que o falante ou o escritor está. Por exemplo, um falante de Lisboa, um de Teresina e um de Curitiba, eles vão ter variantes linguísticas distintas. Além da variação no espaço, a gente tem também a variação no tempo, que é um outro fator importante. Um falante de 1950, por exemplo, não vai falar como alguém de 2024. Essas mudanças, aliás, é importante sempre a gente frisar, elas não se restringem aos textos informais. Textos formais de regiões e épocas diferentes também têm diferenças entre si, ainda que eventualmente elas possam ser menores do que aquelas nos registros informais. A variação temporal ou histórica nos ajuda a entender outra, que a gente pode chamar de variação linguística social e envolve as mudanças na língua que ocorrem nos diversos grupos sociais. Essas variantes são marcadas pelas diferentes classes sociais, faixas etárias, níveis de escolaridade e mesmo por outras características dentro desses grupos. São tantas variantes que, mais do que saber especificamente qual é aquela que você está vendo em uma questão do Enem, é importante ficar atento a como ela vai aparecer no texto e como a pergunta se relaciona com o tema, ou seja, o que a prova está cobrando a respeito daquele tema. As figuras de linguagem são um recurso da língua muito utilizado na literatura e em outros discursos, como o publicitário, o científico, o religioso, além de, por exemplo, charges e tirinhas. No Enem, como de costume, o cobrado não é que o estudante saiba classificar essas figuras de linguagem, mas sim que ele entenda como elas estão relacionadas aos diversos aspectos do texto em questão, ou seja, por que o autor escolheu aquela figura de linguagem. Mesmo assim, é importante que o aluno conheça as principais figuras de linguagem, como a comparação, que o nome já diz tudo, ou a metáfora, que é um tipo de comparação em que a gente não usa o conectivo comparativo. Em vez de dizer, por exemplo, fulano é forte como um touro, a gente vai dizer fulano é um touro. A metonímia é outra figura de linguagem muito importante, em que a gente chama uma coisa por outra, geralmente tendo uma relação entre elas. Então a gente, por exemplo, trata a parte pelo todo, o efeito pela causa, o autor pela obra. Então a gente vai falar, eu adoro Machado, em vez de dizer que a gente adora determinada obra de Machado de Assis. A antítese, o eufemismo e o paradoxo são outras figuras de linguagem que pode aparecer na prova. Além da ironia, que apesar de nunca ser lembrada como uma figura de linguagem, inclusive, a ironia, que é basicamente quando o autor expressa uma ideia dizendo o contrário, é uma das figuras de linguagem que mais cai na prova do Enem. Por fim, vale lembrar que, ainda que possa surgir em diversos tipos de texto, é nas questões literárias do Enem que as figuras de linguagem vão ser muito importantes. No Enem, não é comum cair questões estritamente de gramática, que cobrem do candidato, por exemplo, a classificação de verbos, de termos de oração. No entanto, muitas vezes o conhecimento morfológico e sintático é importante para responder questões que tratam dos vários usos da língua, além de exercícios em que a conjugação do verbo ajuda a entender o sentido do enunciado. Vamos pensar, por exemplo, em textos em que predomina a função conativa da linguagem. Nesses textos, o foco está no destinatário, que geralmente vai ser convencido ou impelido a uma ação. Assim, as questões do Enem podem relacionar essa função ao modo verbal imperativo ou, eventualmente, ao infinitivo. Além das funções de linguagem, os tipos textuais ou mesmo os gêneros podem ser relacionados aos verbos que aparecem naquele texto. De modo geral, mais do que cobrar do candidato conhecimento detalhado ou específico a respeito dos verbos, o que o Enem cobra é o entendimento do funcionamento. A gente pode dizer que é o lugar do verbo na comunicação, seja ela escrita ou falada. Em uma narração, por exemplo, os tempos verbais podem ser utilizados pelo autor como um fator de organização cronológica do enredo. Muito obrigado por acompanharem nosso vídeo. A gente espera que as dicas tenham ajudado os seus estudos e que o conteúdo esteja na ponta da língua.